Olá, turma. Bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Economia Política Clássica. Disciplina optativa do Departamento de Economia, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Esta é a nossa 9ª videoaula. O tema da aula será da crítica da economia ao materialismo histórico. Portanto, enfocaremos centralmente nesta aula o desenvolvimento da concepção do chamado materialismo histórico pelo jovem Marx, nesse período entre 45 e o final, entre 1844, até o final da década de 1840, quando Marx se transfere para Londres. É o período que começa em Paris, depois passa vários anos em Bruxelas, ele tem um breve retorno à Alemanha, e depois ele se estabelece definitivamente em Londres. Então, seriam os últimos anos do período caracterizado como sendo o jovem Marx. Aqui ele desenvolve a concepção do materialismo histórico. Lembre-se da última videoaula, que antes de se mudar a Paris, naquela obra que ele escreveu em Lua de Mel, em Kreuznach, em que ele faz a crítica à filosofia do direito de Hegel. E ali já tem uma concepção do materialismo histórico, digamos assim, né? Já tem um primeiro passo na direção desse materialismo, porque ele diz, né, que o fundamento do homem está na sociedade civil, né? Não está no Estado. A sociedade civil não tem a necessidade do Estado, ela não caminha na direção do Estado, da organização política, não. O homem verdadeiro é aquele homem que atua na sociedade civil, que é o mundo do trabalho, dos negócios, das relações de mercado, onde os homens se relacionam na vida produtiva, né, na busca de meios para atender às suas necessidades. Então, esse homem é que é o fundamento do homem, né? Não é o cidadão, não é o homem que atua na política. Pelo contrário, a política é, nesse tipo de sociedade individualizada, individualista, atomista, a atuação política é alienada, né? O cidadão é uma figura alienada, porque o fundamento do homem está no mundo do trabalho. Então, esse é um primeiro passo na direção do materialismo. De fato, nesses anos seguintes, né, isso foi feito em 43, mas de 44 até aproximadamente 48, ou talvez 1849, nesses anos Marx formula de uma maneira mais avançada, tá, mais trabalhada, a concepção do materialismo histórico. Ele contou com a ajuda do amigo dele, do Engels, tá? Mas esse desenvolvimento tem muito do Marx, o Marx jovem, filósofo. É claro que nessa fase ele já se interessa pela crítica à economia política, mas ainda se dedica à temática filosófica. Ele ainda dedica pelo menos 2 obras, a Sagrada Família e a Ideologia Alemã, se opondo, fazendo uma crítica a alguns autores jovens hegelianos, como o próprio Feuerbach, Max Alter, Bruno Bauer e outros. Bom, vimos na aula passada alguma coisa dessa obra, considerada a primeira obra de Marx, nessa fase em que ele está se aproximando da economia política clássica, né, dos economistas britânicos. Então ele escreve em Paris os manuscritos econômico-filosóficos. Quero deixar claro que essa obra ela não foi publicada em vida, né, não foi pensada como projeto editorial. O que se conhece dos manuscritos são fragmentos, tá? Não se conhece a obra completa, conforme eu já tinha antecipado na última videoaula. Os marxólogos, os intérpretes, consideram esses manuscritos a primeira tentativa de Marx fazer uma síntese entre a filosofia alemã, né, de base hegeliana, e a economia política dos ingleses. Ok? Então ele traz um estilo de filosofia hegeliana para análise de um outro objeto, um objeto novo na trajetória dele, em que os ingleses se destacam, né,
os ingleses, os escoceses, os britânicos se destacam nesse objeto, que é a economia política clássica. Não que a economia não tivesse uma tradição própria na Alemanha no século XIX. Autores como Cauni, Bruno Hildebrand, Wilhelm Reich. No entanto, Marx nunca teve muito interesse, nunca se sentiu muito atraído pelos economistas alemães. E no tempo em que ele viveu na Alemanha, né, ele que é alemão de nascimento, ele não se dedicou a questões de economia. Talvez alguma coisa quando trabalhou como relator na imprensa, né, naqueles jornais que ele atuou, ali tinha alguns artigos de uma temática que se aproximava da economia, né, que é a relação da legislação com a atividade econômica das pessoas simples, né, dos camponeses, etc. Então tem alguma coisa de economia aí, né, mas o foco do Marx era a filosofia. A tese de doutorado dele foi filosofia, a graduação dele foi em direito, né, onde ele deve ter se interessado mais por filosofia do direito, né, que era forte na Universidade de Berlim. E, de fato, foi na fase em Paris, né, a partir do contato com Engels, que serviu como inspiração para Marx, né, nessa decisão de eleger um novo objeto, né, como sendo o alvo principal dos estudos dele, no caso a economia, mas ele vai atuar como economista, né, como investigador econômico, nesse estilo de cientista alemão, vamos chamar assim, tá? Com uma concepção própria de ciência, que é uma concepção alemã de ciência, diferente da tradição britânica, do empirismo, da ciência das sensações, como em David Hume, né? É uma outra vertente filosófica. E Marx traz da tradição alemã, que ele considera o sistema filosófico mais avançado, mais desenvolvido, o do próprio Hegel, do filósofo Hegel. Então, como Hegel, né, ele utiliza, enquanto ferramenta teórica principal, a análise de conceitos. E ele vai analisar esse objeto, e mais particularmente a organização capitalista da produção, tentando entender o movimento da realidade a partir do movimento dos conceitos. Então, os conceitos não são totalmente subjetivos, eles fazem parte da realidade, né? Ele está na ordem interna, tá certo, da realidade. A ideia aí do Marx, trabalhando como economista, é identificar os conceitos, mostrar os conceitos que se formam numa formação histórica, no modo de produção capitalista, e a partir da análise desses conceitos, da identificação do movimento desses conceitos, entender a própria lógica de transformação, de funcionamento e de transformação dessa formação histórica particular, que é o modo de produção burguês ou capitalista. Nós vimos na última aula que ele identifica, nesses manuscritos, ele trabalha com o conceito de alienação, né, que aparece em Hegel, que aparece em Feuerbach, em Hegel como enriquecimento, em Feuerbach alienação como empobrecimento, né, e ele traz alienação, Marx traz alienação para o objeto da economia, e vê como sendo a causa ou a raiz, né, de todos os tipos de alienação na economia, a instituição da propriedade privada. E lembre-se que Marx, nessa fase, já é um Marx comunista, né? A partir da primeira edição dos anais, primeira e única edição, né, dos anais franco-alemães, em que Marx escreve a introdução, né, à obra anterior, introdução à filosofia, à crítica à filosofia do direito de Hegel. Então, nessa introdução, Marx já se proclama comunista, sendo que na fase anterior ele não se declarava economista. Ele oscilava entre uma concepção liberal, outra vez anarquista, tá? Mas não propriamente comunista. Mas aí já é o Marx comunista. E o Marx, como comunista, identifica um mal, né, nesse tipo de sociedade, né, que gera um tipo de alienação que está na instituição da propriedade privada. Okay? Então, a alienação tem um papel importante, né, nas reflexões filosóficas de Marx, que traz esse conceito, esse tema filosófico para o estudo da economia. A alienação não vai ser um conceito muito importante no trabalho do Marx economista.
no sentido que Marx vai priorizar outras coisas, né? Quer dizer, o Marx ele quer se afastar da abordagem filosófica e quer se ver como cientista social trabalhando com economia, um economista científico, não filosófico, tá? Ele quer se aproximar do estilo, né, de trabalho dos economistas, se afastando da análise filosófica. Mas ele obviamente que ele não descarta totalmente o conceito de alienação. Ele volta a tratar desse conceito na obra Grundrisse, que também não simplesmente foram manuscritos, que não fazem parte de um projeto editorial, não estavam voltados para publicação. Mas no Grundrisse aparece um aprofundamento do conceito de alienação, e mesmo na obra máxima dele de economia, né, como economista, que é O Capital, a gente percebe em algumas passagens a ideia de alienação na descrição do funcionamento de uma economia de mercado, uma economia capitalista. Né? É interessante que nessa fase, né, quando Marx se refere à alienação, ele usa termos como para que os filósofos possam compreender ou para agradar aos filósofos. Tá? Então, essa passagem, se não me engano, aparece, não sei exatamente em que obra, mas é uma obra da fase madura de Marx, o Marx como economista, tá? Quando ele se refere ao conceito de alienação, ele diz, né, para que os filósofos possam compreender, ou seja, ele está dizendo, olha, essa é uma temática filosófica, né, um conceito filosófico, e eu não estou me colocando aqui como filósofo. Então, de certa forma, essa expressão que tem um conteúdo de ironia, marca um afastamento de Marx da temática propriamente filosófica. Tá? E a gente deve entender que essas reflexões do Marx nos manuscritos, né, de 1844, é apenas o primeiro passo, né, na formação do Marx economista. Então, não é a expressão do pensamento econômico de Marx. E é mais um ensaio de historiador das ideias, né, de historiador do pensamento econômico, do que um economista teórico dando uma contribuição positiva para a análise econômica. Tá? Ok? E nós vimos na aula anterior que há diferentes significados do conceito de alienação. Né? Alienação como objetivação, alienação como estranhamento, né? Alienação como novo modo dos homens se relacionarem, né? A alienação está no fato das mercadorias desempenharem funções sociais que deveriam ser desempenhadas por pessoas, né? Alienação na relação humana. Então, como nós vimos na aula passada, existem várias dimensões do conceito de alienação. E eu quero chamar a atenção para um aspecto dessa ideia de alienação, né? Que o Marx ele acredita que na vida econômica o homem deveria realizar a sua vida como gênero humano. E o gênero humano é diferente de qualquer espécie animal, porque o homem ele não procura apenas se alimentar, se vestir, se abrigar, não é apenas atender às necessidades fisiológicas básicas para sobreviver, porque esse tipo de propósito todos os animais possuem, né? Mas o homem ele quer mais do que isso, ele quer desenvolver a sua capacidade de reflexão, ele quer aprimorar a relação humana com os demais, ele quer exercer, quer desenvolver os seus sentimentos e exercer esses sentimentos, ele quer enveredar pelo campo da arte, na poesia, ele quer desenvolver o seu intelecto na direção da investigação científica, ele quer ser um artista, um cientista. Então, o homem, como gênero humano, deveria procurar isso. Mas numa sociedade de mercado, individualista, alienada, tá? A vida genérica se submete a uma vida com propósitos práticos, propósitos imediatistas, digamos assim, tá? O que vamos chamar aqui de vida empírica. Tá? É a vida em que o homem se submete ao mundo do trabalho, à relação com os homens, né? De uma maneira relativamente não refletida, porque é empírico no sentido que ele vai aprendendo por tentativa e erro, né? Ele vai coletando, né, as informações de que ele necessita para se orientar nessa vida, né? Não é uma vida de reflexão, né? Então, vamos dizer, é uma vida empírica.
Então, a ideia geral de alienação aí é submeter a vida genérica à vida empírica. É isso. Então, Marx vê o homem atuando na sociedade civil, nesse mundo do trabalho, de forma alienada, por essas várias dimensões da alienação. Alienação na objetivação, alienação no estranhamento, alienação na relação com os demais, alienação na submissão da vida genérica à vida empírica, etc. Então, essas reflexões nos levam a pensar, né? O que seria não ser mais alienado? Quais são as condições, né, para a retomada da alienação, a não alienação, para deixar de ser alienado? Bom, eu estou aqui reportando algumas considerações feitas pelo professor Aron, tá, no capítulo 6 do livro O Marxismo de Marx. Então, uma maneira é não trabalhar, né? Então, se ele não trabalha, ele não se mete à alienação do trabalho. O que é uma possibilidade difícil, né? Porque o homem necessita do trabalho para sobreviver. Talvez não trabalhar, não fazer parte da divisão social do trabalho, não se envolver no esforço social, no trabalho cooperativo. Talvez trabalhar por conta própria, trabalhar isoladamente, isso seria uma maneira de se livrar da alienação. Mas o trabalho não cooperativo, né, que não conta com a ajuda dos demais, que não conta com uma divisão do trabalho, ele é pouco produtivo. É como se um indivíduo perdido numa ilha tivesse que se virar, né? Então não vai conseguir obter muita coisa, vai ter uma vida miserável, assim. Então essa possibilidade não é uma saída viável. A outra é não se submeter ao trabalho assalariado, né? Acabando com a propriedade privada, acaba-se com os patrões, então não tem mais quem contrata mão de obra, não tem trabalho assalariado, né? E aí vai trabalhar para quem? Então vai trabalhar para um burocrata, para uma agência do governo, e aí vai receber como? Ele não vai receber um salário? Pode ser que haja esquemas de pagamentos de contrapartidas pelo trabalho, né? Então ele é sócio da produção, ele recebe uma parte da produção, ou cada hora trabalhada recebe um bônus horário, né? Associado à hora trabalhada, eu não sei, alguma coisa assim que poderia eliminar o trabalho assalariado. Poderia não se chamar isso de trabalho assalariado, que é o trabalho submetido aos desígnios de um burocrata, talvez. A terceira opção é não trabalhar para produzir mercadoria, né? Não atuar como um produtor autônomo, independente e privado, né? Que produz para o mercado, né? Que leva o bem econômico na forma de mercadoria ao mercado. A mercadoria é algo que se produz efeito da divisão do trabalho e não se produz para um destino conhecido, né? Não se sabe quem irá usufruir da mercadoria produzida. A mercadoria simplesmente vai ao mercado e busca um comprador nesse mercado, né? Então os indivíduos têm uma ação individualista, atomizada, e se relacionam no mercado. Então a relação no mercado leva à alienação da relação humana, porque a relação humana passa a se dar por meio da relação entre mercadorias. Então é uma forma de alienação. Então deve-se eliminar a produção atomizada, individualizada. Uma forma de fazer isso é pensar na planificação geral, tá? Um planejador faria a divisão social do trabalho, tá certo? Pensaria em produzir um objeto que seja útil à satisfação das necessidades, tá certo? E aí a ideia é distribuir esse objeto útil aos trabalhadores, tá, por meio de um planejamento centralizado, digamos assim, né? Distribuir a cada um segundo a sua contribuição ou a sua necessidade, por algum critério desse tipo. Mas mesmo assim, os trabalhadores, dentro dessa planificação, estariam submetidos a uma certa divisão do trabalho, né? Eles teriam que ter uma atuação parcelar, particular, específica, né? E eles poderiam se alienar nesse trabalho específico, né? Talvez a planificação geral não elimine as formas de alienação apontadas por Marx na sociedade de mercado. Um outro aspecto associado à alienação é superar a divisão do trabalho, ou seja, os indivíduos não atuam mais numa atividade parcelar, tá? O trabalho não é fruto do acaso, digamos assim, mais ou menos do acaso, né? O indivíduo pode orientar a formação dele, cursar uma faculdade,
ter uma profissão específica, mas ele vai trabalhar o tipo de ocupação que ele virá desempenhar, depende das oportunidades no mercado de trabalho, né? Então ele acaba pegando aquilo que é viável, aquilo que ele consegue, né? Não necessariamente o trabalho tem a ver com o talento dele, né? Tem a ver com a livre escolha, tá certo? Ele é meio fruto de um acaso, de forças espontâneas e não voluntárias que condiciona a ocupação efetiva do trabalhador, né? Então, para acabar com a alienação, isso leva a um tipo de alienação, porque leva ao estranhamento em relação ao produto do trabalho, né? Para acabar com essa alienação, deveria ter alguma maneira de alocar o trabalhador no mercado de trabalho que, de fato, levasse em conta o talento desse trabalhador, né? E talvez fosse interessante, talvez seja interessante que esse trabalhador desempenhe várias atividades, né, para ele não ficar bitolado numa função específica, né. Na obra Ideologia Alemã, que nós vamos discutir com mais detalhe lá na frente, ele dizia que nessa sociedade ideal seria possível ir pescar pela manhã, caçar à tarde, dedicar-se em seguida a outra atividade, etc. Tá? Então, é um trabalho politécnico, é um trabalho multifuncional, né? É um indivíduo que se dedica a várias atividades, é uma maneira dele não se alienar e não estranhar o produto do trabalho dele. Então, seria algum esquema para superar a divisão do trabalho, né? Como eu falei, talvez permitindo uma formação politécnica do trabalhador, de forma que esse trabalhador não ficasse aprisionado, né, a uma única atividade parcelar por toda a vida. E, além disso, né, a atuação dele, né, a ocupação específica, não fosse acidental. Seria um esquema para superar o caráter acidental das ocupações. Tá? E, de fato, alocar os indivíduos, né, em um trabalho que corresponda à disposição, às capacidades e ao talento individual. Tá? Deixar o indivíduo escolher realmente o trabalho, né, e fazer com que o indivíduo trabalhe aquilo que, de fato, ele é mais qualificado, que corresponda ao trabalho dele, onde ele é mais talentoso. Tá? Ok? Um outro aspecto, né, pensando na alienação como estranhamento do produto, né, é a ideia que os homens eles participam, né, da produção, da construção da riqueza social, e depois não se beneficiam da riqueza social. O Marx depois vai aparecer em outros escritos, como, por exemplo, no Manifesto Comunista, ele fala que as sociedades individualistas, sociedades de mercado, burguesas, capitalistas, elas são muito eficientes em aumentar a produção, a riqueza da sociedade. No entanto, essa riqueza não é usufruída pelos próprios produtores, pelos próprios trabalhadores. Então, a questão é resolver isso, né? Fazer com que, né, a imensa riqueza gerada, né, na sociedade possa ser usufruída pelos próprios produtores dessa riqueza. Tá? Em vez da pessoa absorver apenas uma pequena parte dessa imensa riqueza, deveria pensar num esquema social, num arranjo social, em que cada indivíduo, de fato, pudesse usufruir de uma parcela dessa riqueza, talvez uma parcela proporcional, talvez uma parcela equânime, por algum critério, mas que os indivíduos realmente se beneficiassem da riqueza gerada na sociedade. Tá? Ou seja, que os indivíduos pudessem alcançar a riqueza criada pela humanidade, não apenas no seu país, mas a riqueza global, a riqueza de toda a espécie humana, que essa riqueza pudesse servir a cada indivíduo, a cada ser humano, tá? E não ficasse concentrada, né? E não fosse de tal maneira que muitos ficam apartados dessa riqueza, né? Sem a possibilidade de usufruir. Então, seria um esquema de fato, repartir essa riqueza entre todos. Então, Marx, com base nessas reflexões, né, como se percebe no manuscrito, né, na denúncia que ele faz à ideia de alienação, o Marx ele não discorre tanto sobre o modelo de sociedade alternativa, né? Ele se preocupa em fazer a denúncia. E a perspectiva dele é filosófica. Tá? Lembre que Feuerbach trouxe a filosofia para a análise de um objeto, a religião, particularmente o cristianismo, né?
E Marx está trazendo a filosofia, aproximando a filosofia de um objeto, usando a filosofia como um instrumento de análise para investigar um objeto, né, uma matéria de estudo, no caso aqui, a economia. Tá? E a economia, ela se presta a esse escrutínio, digamos, a esse tratamento, né? Assim como a teologia, examinada por Feuerbach, também se prestou, né, a esse tipo de abordagem filosófica, porque a teologia, ela é abstrata, né? Ela é conceitual, ela é abstrata, ela é filosófica, e a economia é uma ciência social aplicada, mas que, pelo menos na modalidade do século XIX, da economia política clássica, mais do que a economia alemã, porque a economia alemã era historicista, era empírica. A economia política clássica é bastante abstrata, trabalha muito com conceitos. Ela tem mais tratamento de conceitos, tá? Identificação de conceitos e tratamento de conceitos em modelos abstratos do que análise estatística. Então, nesse sentido, a economia política clássica, como objeto de estudo, ela é compatível, tá? Ela se acomoda bem, né, nessa estratégia de um tratamento filosófico. Tá? E aí Marx vai pegar a obra dos economistas ingleses, escoceses, economistas britânicos, e vai tentar identificar no objeto de estudo, né, aspectos contraditórios. Então, o próprio capitalismo, né, que é estudado pelos chamados economistas burgueses, a ciência lúgubre, a dismal science, a ciência triste, né, a ciência das previsões pessimistas de Malthus, ou a ciência da queda da taxa de lucro de Ricardo, a ciência da insuficiência dos alimentos diante da população de Malthus, né? A ciência triste, ou ciência pessimista dos economistas clássicos, cai como uma luva nas ambições intelectuais de Marx, e o Marx vai apontar o seguinte: olha, o que os economistas clássicos estão estudando é uma formação histórica, não é economia de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os lugares. Eles estão estudando uma formação econômica, um sistema econômico particular, que é a economia burguesa. E ele vai identificar contradições no objeto, tá? E contradições nos próprios conceitos, né? Nos begriffs que tratam desse objeto, que descrevem, né, os elementos que compõem esse objeto de estudo, né? Que são os conceitos subjetivos e a contrapartida objetiva desses conceitos, como nós vimos na aula passada. Essa orientação hegeliana vai estar presente em Marx. Tá? Ele toma, né, na perspectiva dos economistas clássicos, ele toma o conceito de trabalho no centro do pensamento. Né? Então, por exemplo, a teoria do valor dos clássicos tinha como fundamento o trabalho. Né? Então, o trabalho é um conceito central na análise dos clássicos. E, curiosamente, isso já aparecia em Hegel também. Tá? O Hegel, especulando filosoficamente, pensando filosoficamente, né, a constituição do homem, a formação e desenvolvimento humano, ele também falava na importância do trabalho. Tá? Mas aí não é só o trabalho braçal, não é só o trabalho na criação de bens econômicos, né, de bens que atendam a necessidades, é o trabalho que leva a criações intelectuais, a criações artísticas, a expressões de pensamento, né, o trabalho no sentido mais espiritual, mas é o trabalho também em Hegel. Ok? Todo o fundamento das instituições sociais para os economistas clássicos toma como base o trabalho. Pega a instituição da propriedade privada, por exemplo, né, que está na origem da alienação para Marx. Né? O que os economistas clássicos, ou os filósofos ingleses, como John Locke, vão dizer: olha, o indivíduo que trabalha, ele tem direito à posse do fruto do trabalho dele, do resultado do trabalho dele. Daí aparece o direito de propriedade, a propriedade privada. A propriedade privada está associada à propriedade do fruto do trabalho da pessoa. Né? O trabalho é fruto do esforço individual, do talento individual, então cada trabalhador tem direito ao resultado do seu trabalho, ao produto do seu trabalho. Então ele pode dizer que aqueles bens, né, que surgem, que aparecem a partir dos esforços individuais do trabalho, pertencem a um grupo específico de pessoas, né, os que contribuíram na produção daquele bem, portanto é propriedade privada.
Então, novamente, aparece o trabalho associado a uma importante instituição social. Tá? Então, o Marx, em 44, nesse primeiro passo na análise econômica, tá? Então ele desenvolve, né, aplica, né, a sua base, a bagagem filosófica na análise do objeto da economia, que é simplesmente uma primeira etapa, apenas uma etapa inicial, né, no desenvolvimento do Marx economista. Ok? E é interessante situar que o Marx de 44, né, embora ainda bastante influenciado por Feuerbach, que tem uma base filosófica hegeliana, tem esse aspecto de ser o Marx comunista. Né? Na introdução à filosofia do direito de Hegel, que saiu como artigo nos anais franco-alemães, ele se diz abertamente comunista, fala que o comunismo é o enigma resolvido da história, e é como tal solução que ele se conhece, ou seja, a tese de que a história caminha para o comunismo, tá certo? E ele também reforça, né, a crença na doutrina comunista sob influência do amigo dele, né, do Engels. Tá? O Engels também tinha, digamos, uma adesão, tá certo, ao ideário comunista. Isso reforçou o comunismo no Marx. Eu explorei esse ano de transformação do Marx, em que nasce o Marx comunista, tem traços do antissemitismo, conforme o outro artigo, né, que aparece nos anais franco-alemães, a questão judaica, tá? Tem, como em Engels, né, a postura pró-comunismo, ela é cheia de, digamos, condenações morais, ou diatribes morais. Ele condena moralmente a sociedade burguesa, né? Então, o comunismo seria uma maneira de combater um mal, tá? O comunismo é defendido na perspectiva moral, tá? Como uma bandeira moral, uma bandeira ética, digamos assim, tá? Mas ainda é o filósofo hegeliano e ainda tem simpatias com Feuerbach. Veja que no manifesto ele escreve, nos manuscritos econômico-filosóficos, o Marx escreve: Feuerbach é o único a ter uma atitude séria, crítica, com a dialética hegeliana, tendo feito verdadeiras descobertas nesse domínio. Ele, em suma, é o verdadeiro vencedor da antiga filosofia. E o que o Feuerbach fez? Aplicar Hegel num objeto, no caso, a análise da crença cristã. E que o Marx decide fazer, a partir de 1844? Aplicar a filosofia hegeliana numa atitude séria, crítica, né? Aplicar a dialética hegeliana, em especial, né, na análise e na interpretação de um objeto, no caso, a economia política. Bom, então, o Marx, ele é, de certa forma, um Feuerbachiano, tá? Vê aspectos positivos em Feuerbach. Ele elogia o filósofo, né, Feuerbach, como alguém que soube utilizar as ferramentas, né, oferecidas pelo sistema filosófico hegeliano na análise de um objeto, na descrição de um objeto, ok? E ele concorda com algumas teses do Feuerbach, por exemplo, a filosofia e a religião em forma de ideias. Então aí aparece, inclusive, a crítica, né, que Feuerbach faz do próprio Hegel. Isso não está muito presente, né, quando ele descreve a essência do cristianismo e utiliza a perspectiva hegeliana como técnica de análise, né, de um objeto, no caso, o sistema de crença cristã, né, de crença religiosa. Ele vai dizer que a própria filosofia de Hegel, em alguns aspectos, tá, tem características religiosas, tá? Seria a religião em forma de ideias, tá? E que haveria uma alienação na própria filosofia de Hegel. Ok? Mas ele usou a filosofia hegeliana para explicar o sentido da religião cristã. Tá? O que ele critica Hegel é a ênfase no espírito absoluto, né? A ênfase no desenvolvimento das ideias. Né? Ele está mais preocupado com o homem nas suas objetivações, né? O homem que se aliena e, portanto, objetiva. Ele está mais preocupado com as criações humanas do que com o próprio homem. Tá certo? Então, nesse sentido, é como se Hegel tivesse uma postura religiosa diante do homem, como se Hegel tivesse uma postura alienada,
ao ver o homem. Bom, o próprio Hegel utilizou a alienação no sentido de enriquecimento, né? Ele vê a objetivação e a retomada, né, como processo de alienação, que depois culmina na retomada, né, quando o espírito se reconhece nas suas criações, né, na etapa culminante do desenvolvimento histórico. Mas não é isso que ele está apontando em Hegel. Ele está dizendo que não o homem identificado por Hegel, mas a própria postura hegeliana tem um aspecto de alienação, tá? Porque focaliza mais as criações intelectuais e culturais, artísticas, etc., do homem, do que o próprio homem. Tá? E o que Feuerbach diz, e aí Marx segue Feuerbach, né, que o ponto de partida deve ser o homem concreto. E quem é esse homem concreto? Veja que o homem concreto é aquele que se aliena na religião. A alienação religiosa é que ele projeta suas características de homem concreto num ser imaginário, na criatura, na verdade, no Criador, né? Que na verdade é criatura, né? O Criador é criatura, porque o Criador é criado pelo homem. Deus é uma criação do homem nessa perspectiva de Feuerbach, e ele desloca, né, atributos do homem concreto, do homem natural, ser biológico, para essa construção imaginária, né? Para essa divindade imaginária. Então, o que o homem está fazendo, né, é se afastar de si mesmo, mas ele tem o si mesmo que está bem identificado em Feuerbach. O que é o homem para Feuerbach? Então ele identifica uma essência do homem, que é um ser biológico. Ok? Bom, o materialismo de Marx, né, que ele começa a desenvolver nessa época, né, e embora ainda Feuerbachiano, já está presente nele, dizer o seguinte, ok, tem uma essência, digamos, natural, antropológica do homem, né? O homem é um ser biológico, mas aí ele acrescenta um outro aspecto, né, que define a constituição humana como ser social, né? Então, o homem que se relaciona, né, com outro homem, né, e deve ser buscada a essência do homem também nessa relação social. Tá? Ok? Então, ele está dizendo que a essencialidade do homem tem a ver com a maneira como ele está inserido na sociedade. Inserido principalmente na esfera econômica, né? Na busca de participação, né? Na produção de riquezas da sociedade. Né? Então, é o homem que tem que interagir com os outros homens, né? Que tem que cooperar no trabalho, que assume a sua parcela, né, na divisão social do trabalho, a parcela de funções que cabe a cada qual, que se relaciona com os demais. Tá? Então tem um contexto materialista, econômico no sentido de materialista, na interação da matéria, na cooperação com os outros homens, no intuito de produzir um resultado. Tá? Então, além de ser além de ser biológico, de um ser biológico, né, o homem é um ser social, né, que interage com todos, que necessita da cooperação dos demais para atingir os resultados econômicos. Tá? Então, aí sai de uma concepção puramente naturalista, né, porque um animal também é um ser biológico, mas além disso, o homem é um ser biológico, como os animais, mas é um ser biológico e social, ou seja, que coopera com os demais. E nesse processo de cooperação, de atuar na produção, certo? Ele se constitui. Então, ele se constitui a partir da posição econômica dele, digamos assim. Essa é a base materialista que Marx desenvolve nessa época. Ok? Então, ele identifica um homem concreto, né, um ser biológico e social, tá certo? Como sendo o verdadeiro sujeito. É o sujeito da religião, em Feuerbach, e o Marx vai dizer que esse é o sujeito da economia, é o sujeito da sociedade civil. Lembra, na crítica à filosofia do direito de Hegel? É o sujeito que se identifica na sociedade civil. Tá? Essa é a substância do homem, ser biológico e social. Tá? É o homem nas suas características biológicas, sua capacidade de trabalho, na inteligência, na força física, e é o homem que se relaciona com os demais homens, que é ao mesmo tempo um ser social. Tá? Então, ele é Feuerbachiano porque tem uma essência, mas mais do que Feuerbach, o Feuerbach também fala, lembra,
necessidade do homem se relacionar com o outro, isso está na relação entre eu e tu, faz parte também da perspectiva cristã, mas aqui é a relação no mundo do trabalho. Tá? Então, a ênfase do Marx é mais no ser social, no homem que atua no mundo do trabalho de forma cooperativa, etc., no homem que ocupa um papel particular na sociedade, que conta com a ajuda dos demais, o homem como ser social. Então, essa ênfase do homem como um ser social, ele é maior em Marx em relação a Feuerbach, mas ainda tem uma ideia de essência do homem em Marx. Depois ele vai abandonar isso. Mas isso na fase em Bruxelas, digamos assim, quando ele escreve a ideologia alemã. Aí ele vai criticar Feuerbach, um dos aspectos que ele critica Feuerbach é esse, né, que não tem essência humana, tem que olhar o ser social, né, mas não necessariamente identificar o homem nas suas relações sociais significa dizer que não tem uma essência humana. Na verdade, Marx, ele mantém uma ideia de essência humana, eu arriscaria dizer. Só que o homem ainda não está formado na sua essência nesse tipo de sociedade individualista. E o homem essencial é o homem do comunismo. Tá? A essencialidade seria como o racional do homem, né? O homem como ser racional, é um conceito racional do homem, algo que está em constituição, que ele só apareceria, o homem inteiramente como sujeito, na fase do comunismo. Então, nesse sentido, existe uma essência humana, está projetada para o futuro, né? Mas é uma ideia de essência humana que Marx nunca perdeu isso. Né? O ser genérico é uma referência para Marx, né? Embora seja um ser genérico em constituição ao longo da história, nas etapas históricas. Tá? Então, há uma ideia de fundar o homem em si próprio. Tá? Okay? Então, ele abandona a técnica hegeliana, né, de buscar o conceito, né, o conceito como sendo síntese da contradição, como sendo negação da negação, em formular um positivo, tá, absoluto, nesse jogo de antagonismos dos conceitos, das categorias, né, e chegar em cada etapa do desenvolvimento do conceito a uma síntese, entendida como negação da negação. Então, o Hegel, que está vendo o desenvolvimento do espírito, né, ele vê o encadeamento dos conceitos, né, o encadeamento histórico dos conceitos, né, onde em cada etapa o conceito se afirma como negação da negação, como síntese. Né. O Marx, nessa época, ele ainda se prende a algo que possa fundar o homem, né, em si próprio, independente do jogo das categorias filosóficas. Então, é diferente da concepção hegeliana, tá? Que está mais preocupado com o desenvolvimento do espírito, né, das ideias, a partir da contradição dos conceitos. Aqui, Marx ele tem como fundamento, né, um homem concreto, tá, que se fundado em si próprio, tá, e não com base no jogo de conceitos. Então, o Hegel, a ênfase é nesse movimento dos conceitos, né? Tá, tese, antítese, síntese, tá certo? A filosofia de Hegel se preocupa com o desenvolvimento do saber absoluto, né? No estágio em que o espírito atinge esse saber absoluto, todas as verdades anteriores, todos os momentos anteriores são conservados e superados, né? São superados nesse sentido, né? No sentido Aufheben, né? No sentido que eles são superados, mas ao mesmo tempo se conservam, tá? A postura de Marx nessa época, como a postura de Feuerbach, não é simplesmente pela negação na busca de síntese, né, mas é fundar a investigação com base na identificação de um absoluto positivo. Né. Então, a postura de Feuerbach não é totalmente a negação do teísmo, porque o Feuerbach substitui um sistema de crença, né, sistema de crença cristão, né, do Deus Filho, sede do amor, né, no coração objetivado e reverenciado e adorado, etc. Né, e o Feuerbach, ele substitui esse objeto de veneração por um outro, que é o absoluto positivo do homem concreto. Tá? Ok? Simplesmente é isso. Né? Então, não é a negação do teísmo, é a substituição por um outro tipo de crença, eu diria até crença mística, né, nesse homem concreto. Tá? Então, ele não nega nada, né? Ele parte do positivo do homem, né? Que é um ser natural que cria a si próprio através
da história. Esse é o fundamento em Feuerbach, e Marx tem esse mesmo fundamento nessa época. Sem dúvida, Feuerbach, Marx, na referência deles, o sistema filosófico a que eles se prendem é Hegel. Tá? Então, hoje nós vimos que na crítica à filosofia do direito de Hegel, Marx utiliza passagens do curso de filosofia do direito de Hegel em Berlim, a terceira seção da enciclopédia, tá? Parece que alguma coisa da fenomenologia do espírito, ok? A Rom chama a atenção que Marx não utiliza a filosofia da história de Hegel, tá? Mas trata da questão da filosofia política nessas fontes primárias em Hegel. Tá? Ele não cita tudo em Hegel, né? Por exemplo, Hegel fala da dialética do senhor e do escravo, é um aspecto importante da filosofia de Hegel, né? Que o senhor ele se define tendo em conta a existência de um escravo, quer dizer, o senhor não é o senhor sem o escravo, então existe um antagonismo, uma tensão dialética entre o senhor e o escravo. Então o Hegel utilizou essa dialética e tudo que decorre dela filosoficamente, mas não é o espaço aqui para a gente entrar nesse aspecto da filosofia de Hegel, né, que é bastante complexo, né, não cabe aqui, só estou chamando a atenção dessa dialética do senhor e do escravo, e Marx não faz referências diretas a essa dialética, segundo a Rom. Tá? Vamos ver aqui uma passagem dos manuscritos em que Marx se refere a Hegel. Ele diz o seguinte: a grandeza de a fenomenologia de Hegel e de seu resultado final, a dialética da negatividade como princípio motor e criador, consiste, de um lado, nisso de Hegel aprender a produção do homem por si mesmo, como um processo, a objetivação como desobjetivação, como alienação e supressão da alienação. Nisso, então, de ele aprender a essência do trabalho e conceber o homem objetivo, verdadeiro porque real, como resultado de seu próprio trabalho. Então ele está apontando isso como um aspecto positivo de Hegel, né? Porque o Hegel vê o homem no seu trabalho, mas é o trabalho intelectual, né? Em que ocorre a objetivação dos resultados do trabalho, depois a desobjetivação, tá? Quando a alienação, existe a retomada da alienação, quando o homem se reencontra, tá, com o seu objeto, esse reencontro do objeto é a retomada da alienação, a desobjetivação, como o espírito se identifica a partir de um certo estágio, né, de uma certa etapa histórica, o espírito se identifica com a criação. Então ele vê o homem na perspectiva do desenvolvimento do espírito humano, né, do sistema de ideias, de pensamento criado pelo homem, certo? Mas é algo que serve para explicar a constituição do homem, né, ao longo da história, tá certo? Então o homem se constitui a partir do seu trabalho intelectual, né, das suas criações culturais, artísticas, científicas, filosóficas, etc. E aí, embora Marx elogie esse aspecto, mas tudo bem, então ele está centralizando o homem no seu trabalho intelectual, mas aí ele vai dizer, não, mas é o homem no trabalho, na produção de bens econômicos, para atender às necessidades básicas, não são nas suas construções intelectuais, mas é o homem no trabalho, na vida econômica, né, produzindo bens de consumo e bens de produção, ou seja, produzindo coisas que atendam a necessidades de forma direta ou indireta, mas atende a necessidades do ser biológico homem. Tá? Então, o que Marx toma de Hegel, né, nessa visão do homem, é que o homem ele mesmo se cria, né? O homem é a história do homem, né? O homem se cria a partir das suas criações, né? E ele percebe também, o Marx, mesmo da perspectiva agora materialista, ele percebe o processo em que o homem se forma na vida em sociedade ao longo da história. Tá? O que Hegel enfatiza são as realidades criadas pelo homem, principalmente no aspecto cultural, né, nas criações intelectuais, que se tornam realidades objetivas, exteriores e estranhas. É o processo de alienação. Que o Hegel tem uma solução que essa alienação contribui para o enriquecimento do homem. Né? O Marx, ele toma a perspectiva de Feuerbach, de ver a alienação como alguma coisa de empobrecimento, alguma coisa que afasta o homem de
si mesmo. Mas agora Marx está pensando isso na economia. Então, ao trabalhar, né, na produção de bens materiais, né, o homem se aliena no processo de criação, porque a criação agora não é a criação intelectual, é a criação de um bem material, um bem que satisfaz necessidade, o produto do trabalho. O Marx está dizendo que esse homem, o homem da esfera econômica, ele se aliena no processo de criação. Tá? Então, voltando agora para a perspectiva de Hegel, né? Hegel vê na história, né, o processo de autocriação do homem a partir da alienação, da retomada das alienações, do reconhecimento do objetivo do espírito com as suas criações, né, objetivadas, né? Então, a história é vista como um movimento, uma série de etapas nessa direção do desenvolvimento do espírito, até que o espírito se reconheça nas suas criações, né, que não são agora objetivadas, não é mais alienação que está envolvida, mas o pleno reconhecimento do espírito, né, com o mundo racional. Tá? Bom, Marx toma esse aspecto, agora aplicado na economia, né? O trabalho não é o trabalho intelectual, é o trabalho na esfera econômica, na construção, na criação de bens materiais, e o homem, ao criar esses bens materiais na vida econômica, ele cria a si mesmo. Né? Tá? Ele não enfatiza tanto a objetivação, depois a retomada das alienações, né? Isso é Hegel vendo a trajetória do espírito. Né? Marx vai ver a trajetória do homem na sociedade, em que, na verdade, a alienação, né, só pode ser eliminada, né, não para o processo de enriquecimento do homem, mas simplesmente pela Revolução Comunista. Então, a saída dele é de ruptura, né? Há um ponto de ruptura, a tensão vai ficando cada vez maior, os antagonismos vão se acentuando, e aí ocorre uma ruptura. Então, não há uma trajetória em que a alienação se coopera para o enriquecimento do homem. A ação é sempre deletéria. O homem tem que se livrar dessa alienação. Tá? Não pela identificação, não porque a partir de algum momento, né, de alguma etapa histórica, o homem vai se reconhecer, né, nos seus produtos e, portanto, vai deixar de ser alienado. A alienação do homem, o homem operário, o homem trabalhador, que contribui para a produção na sua atividade parceira, ele está sempre alienado. Ele só elimina isso com a Revolução. Ok? Hegel, antes de Marx, situava o trabalho como constituinte da essência humana. Tá? O homem, a essência humana está no trabalho, mas aí o trabalho criativo, o trabalho cultural. Tá? Então, Hegel está sempre vendo o lado positivo do trabalho, não o lado negativo. O trabalho dele é sempre o trabalho científico, artístico, criativo, cultural. Tá certo? Então, o trabalho para Hegel é o devir para si do homem no interior da alienação ou enquanto homem alienado. Tá? Então, o trabalho é parte do processo de alienação, tá? Que depois será retomado. Tá? E esse trabalho é o trabalho abstrato do espírito. O próprio jovem Marx diz, né, o único trabalho que Hegel conhece e reconhece é o trabalho abstrato do espírito. É porque Marx vai dizer, não, é o trabalho econômico. O trabalho verdadeiro do homem concreto, é a labuta diária do homem tentando sobreviver. Esse é o trabalho que ele está analisando na esfera da economia, diferente de Hegel. Então, não é mais o processo abstrato de Hegel, né? O foco não está no espírito, na ideia, né? No processo de objetivação das criações humanas, das criações culturais, tá certo? Não se trata mais de descrever como o saber absoluto retoma e conserva as aquisições anteriores, né? O momento da desalienação, o momento do reconhecimento do espírito, tá certo? Não, Marx está preocupado com o processo real, concreto, né? Com o desenvolvimento histórico dos sistemas econômicos, do modo como os homens se relacionam socialmente na produção, como ocorre a cooperação do trabalho ao longo da história e coisas assim. Tá? Então, não há esse esquema de alienação como a retomada das objetivações. Tá? Toda objetivação é alienação para Hegel, tá? Mas em algum ponto o espírito se satisfaz quando encontra a si mesmo e seus objetos, né? Quando finalmente a subjetividade coincide com a objetividade, né? O mundo racional projetado é o mundo efetivo, né? Aqui não, em Marx a objetivação é um processo histórico concreto,
que se torna alienação em certas circunstâncias. Né? Ok? A objetivação do trabalho é alienado quando o trabalho é parcelar, né? Quando o trabalhador não atua de modo voluntário, né? Quando ele não cuida da produção, né? Como, digamos, o produtor que domina todas as etapas do processo, né? Que produz bens de uso, né? Com destino específico, né? O critério é digamos, de destinação desse bem de uso, desse valor de uso, não é um critério do mercado, tá certo? Ok? Aí deixa de ocorrer alienação, mas numa sociedade de trabalho parcelar, individualista, ocorre um processo de alienação. Então, a alienação é uma característica de um sistema social, né? A alienação que Marx está pensando é um aspecto da sociedade capitalista, do modo de produção burguês, tá? E o próprio indivíduo que se encontra nesse processo, ele é alienado, mas ele pode deixar de ser alienado quando ele compreende o processo real. Ele pode compreender esse processo real recorrendo à própria análise de Marx. Bom, agora eu vou interromper essa passagem para formular a questão da aula. Vamos à questão. Como seria possível para Marx superar os efeitos nocivos para o homem da divisão do trabalho? Tá? Então, como que o homem retoma as várias alienações desse tipo de sociedade? Por meio da revolução. Tá? Não é a retomada do espírito que se reencontra, né? Na coisa, na criação objetivada. Não há esse esquema em Marx. Tá? A alienação ela permanece, né, na sociedade individualizada, e ela pode ser eliminada pelo mecanismo da revolução, né, e deixa de existir na sociedade comunista. Em Hegel, o ato do autoengendramento e de autoobjetivação do homem foi concebido por ele de maneira formal e abstrata. A alienação não fora suprimida, todas as fases anteriores e todas as situações são conservadas ao serem simplesmente pensadas. A retomada das alienações se opera simplesmente pelo fato de os objetos serem pensados. Então, a retomada da alienação, todo o processo, né, de fim da alienação, em Hegel, é algo pensado, tá? É algo que o espírito resolve. Então, isso faz parte da trajetória do espírito. É algo enriquecedor para o espírito, né? Quando ele se reencontra com seus objetos. Ok? Então, o plano da análise filosófica de Hegel está em nível do pensamento. Tá? É a questão como o homem pensa as suas criações culturais, intelectuais, artísticas. Tá certo? Ok? Tá? Então, é o pensamento do objeto. Em Marx, é a criação do objeto como sendo bem material, bem que atende à necessidade. Tá? Então, a questão é o seguinte, há um processo de alienação na maneira como os homens atendem às suas necessidades materiais nesse tipo de sociedade. Tá? O homem está alienado, e ele deixa de ser alienado quando ele substitui aquela organização social por outra. Tá? Então, a transformação no homem aqui, ela é revolucionária. Né? Ela ocorre quando ele participa, né, quando ele transforma a sociedade, tá? E os homens passam a organizar, né, o trabalho coletivo, o trabalho social de uma outra maneira. Então, a alienação não pode ser superada simplesmente pelo pensamento. Tá? Então, veja que a posição de Marx deixa de olhar simplesmente a evolução do conceito nos pensamentos, a trajetória do espírito, né, do conjunto todo da concepção pensada, formulada abstratamente. Marx está pensando no homem concreto, uma espécie de naturalismo, né, que busca resgatar o lado verdadeiro humano do indivíduo, né? Okay? Então não é mais a perspectiva de entender a ideia com as suas criações, não é uma perspectiva ideal, é uma perspectiva materialista, mas a base do materialismo do Marx de 44 é um naturalismo próximo à Feuerbach. Tá?
Então, esse naturalismo feuerbachiano, né, é utilizado também para compreender o papel do homem na história. Tá? Então, percebe-se que o Marx de 44 combina a perspectiva, né, filosófica de Hegel com o pensamento de Feuerbach. Tá? Então, simplesmente, Marx tem um ser concreto, o ser natural, né, tá? Que é um ser social também, tá? O homem na sua substância social, tá? E substitui isso, né, pela ideia hegeliana. Então, a substância, o sujeito não está na ideia, o sujeito está no homem. A substância do homem é o ser concreto, o ser natural e social, né? É o Marx feuerbachiano, tá? Que caminha na direção do materialismo, dando alguns passos já no campo materialista. Tá? Aqui sobre forte influência de Feuerbach. Depois ele se afasta de Feuerbach. Na fase de Bruxelas, quando ele escreve a ideologia alemã, que foi o refinamento da perspectiva materialista, ao refinar, né, o campo do materialismo, ele acaba se afastando de Feuerbach. Aí ele percebeu os pontos que o afastam de Feuerbach, e esse passa a ser mais um jovem hegeliano a ser criticado, junto com Bruno Bauer, Max Alter, Max Stirner, né, outros jovens hegelianos que são criticados por Marx. Né? Então, Feuerbach entra no campo dos jovens hegelianos que cometeram equívocos. Aí ele escreve, né, essas 11 famosas teses, que isso aparece como um anexo, tá, do livro A Ideologia Alemã, que na verdade não é um projeto editorial, né, são vários manuscritos, e se soma esses vários manuscritos da Ideologia Alemã, um artigo de 2 páginas, né, um anexo de 2 páginas, que são as chamadas teses contra Feuerbach. Tá? Então, isso vai aparecer depois que ele escreveu os manuscritos, já na fase em Bruxelas. Tá? Então, no ano seguinte, quer dizer, a partir de 1845, o Marx ele se afasta de Feuerbach. Tá? Ele ainda é um hegeliano, também utiliza o Feuerbach como base do materialismo, mas ele se afasta, ele se torna um crítico de Feuerbach. Tá? Que ele vai dizer, olha, o naturalismo, né, antropológico de Feuerbach não identifica o ser histórico. Tá? Esse naturalismo tem um caráter não histórico. Ele está dizendo que ele está identificando Feuerbach pensa numa essência do homem, tá? Que é a mesma em diferentes momentos, diferentes etapas históricas. Tá? Então essa essência fica em Feuerbach definida de maneira eterna. Tá? Marx vai dizer, não, peraí, mas o homem ele é criado na história, ele é criado pela história, ele é de um jeito em cada etapa histórica. Tá? Até porque em cada etapa histórica, a relação social dele é diferente, né? A maneira como ele atua na sociedade, o ser social, né, se forma de uma maneira distinta em cada etapa histórica. Né? Então, ele precisa, Marx acha que, portanto, quer dizer, eu não posso manter ainda algo de essencial, né, no homem, né, levando-se em conta que o processo de formação dele na atuação social é diferente em cada etapa histórica. Né? Então, o homem é definido pela inserção dele na sociedade em cada momento da história. Como eu falei, não significa que Marx tenha perdido totalmente a ideia de essência do homem, mas a essência do homem é do homem comunista, entendeu? Ele projeta isso lá para frente, ainda não existe essa essência, mas ela irá se formar em algum momento. Né? Mas embora essa essência está projetada para o futuro, ela ainda paira no presente como um fantasma, é o fantasma do ser genérico. O Padre Calvez, no livro dele, né, O Pensamento de Marx, um livro sensacional, ele fala nisso. Tem outros autores que também perceberam isso. Tá? E eu vou nessa linha. Tá? A essência humana ela desaparece do homem concreto, mas ela permanece como um fantasma que fica projetado para o comunismo, onde o homem reencontra o seu ser genérico. Isso é uma longa história. Nós vamos trabalhar com isso em outras partes do curso. Aqui o Marx, no seu materialismo mais avançado, né, cuja principal expressão são os manuscritos lá que deram origem, depois da morte de Marx, né, em 1930, deu origem ao livro A Ideologia Alemã. Então, nessas reflexões, Marx vai definir a essência humana, se é que se pode falar em essência, né, como o conjunto das relações sociais. Tá? Ele enfatiza mais o ser social do que o ser natural. Tá? Ele olha o processo de constituição do ser na marcha histórica e diz, não, Feuerbach abstraiu a marcha histórica. Né? Feuerbach trabalhou com o indivíduo humano abstrato e
isolado, não, mas tem que situar o homem ao longo da história. Tá? Ok? Então, a essência não é a essência do gênero humano. Tá? Não é algo universal que é próprio, né, da condição humana. Tá? Se é que se pode falar em essência, deve-se buscar a relação dos homens com os demais. Tá? Como que eles se ligam. Né? É isso que vai definir a constituição humana. Tá? Então, o homem e a maneira como ele pensa, quer dizer, tudo que faz parte do homem, todos os atributos, são produtos sociais. O próprio sentimento religioso é um produto social. Tá? O indivíduo pertence a uma forma social, ele se constitui a partir dessa forma social. Tá? Portanto, a essência ela é dada em cada etapa histórica do homem. Tá? Nesse sentido, não existe uma essência universal, existe uma essência do homem burguês, digamos assim, que é diferente da essência do homem do Império Romano, ou do homem medieval. Então, a essência é definida em cada etapa histórica. E, nesse sentido, não é uma essência puramente biológica, né? Não é a essência do ser natural. É uma essência provisória, tá? Que se modifica de etapa para etapa histórica, e é uma essência que é formada em determinada etapa histórica de acordo com a condição social, com a forma social. O homem é o conjunto das relações sociais. E essas relações se transformam continuamente por meio da história, através da história. Tá? Então, se o homem é alienado em termos de pensamento, é porque ele é alienado no mundo real. Tá? Então, a origem da alienação tem a ver, né, com a maneira como o indivíduo se relaciona, né, com os demais indivíduos, se relaciona na sociedade, como ele se projeta nessa sociedade, né? Essa é a origem da alienação. E nós vimos em videoaulas anteriores que a origem de toda alienação é a alienação religiosa, né? Que passa pela alienação política, alienação econômica. Né? Mas a ideia da alienação é um conhecimento invertido de uma realidade invertida. Né? Se é um conhecimento equivocado, porque a maneira como o indivíduo participa da sociedade é equivocada, no sentido que é perniciosa, o homem não se realiza. Tá? Olha essa passagem de Marx. Uma vez que se descobriu na família terrestre o mistério da Sagrada Família, é preciso que aquela primeira seja aniquilada na teoria e na prática. Tá? Então, o mistério da Sagrada Família, a família projetada, né, eu não sei se ele se refere aos jovens hegelianos, né, porque na obra Sagrada Família são jovens hegelianos, né, tirando um sarro lá de Bruno Walter, Max Stirner, etc., tá? Ainda não é Feuerbach. Feuerbach vai ser criticado na ideologia alemã, existe uma primeira parte que é dedicada a Feuerbach, né? A criticar Feuerbach. Tá? Então, a ideia é ir na base real, tá? Na família terrestre, na maneira concreta. Família aí não é a família biológica nuclear necessariamente, mas é a maneira como os indivíduos se relacionam com os demais naquele tipo de sociedade. Tá? Então, se é alienada, se o pensamento é alienado, porque a atuação do homem naquela sociedade é alienada. Então, a relação social básica, a família terrestre, deve ser aniquilada, né? Na teoria e na prática. Então, a teoria denuncia a alienação na vida real, tá? E a prática trata de aniquilar aquela sociedade, né? De projetar uma nova sociedade sem aquela alienação na vida real. Então, cabe ao revolucionário e ao teórico revolucionário destruir o que há de falso na família terrestre, né, para eliminar toda forma de alienação. Começa eliminando a alienação religiosa, a alienação política, a alienação econômica. Tá? Então há um aspecto de falsidade da existência vivida que leva às consciências falsas. A falsidade da consciência religiosa, da consciência política, da consciência econômica, que se deve à falsidade do próprio mundo, né, da existência vivida. Bom, nas teses sobre Feuerbach, que eu já citei, né, então ele vai criticar Feuerbach em alguns aspectos. Né. Tem a famosa 11ª tese, né, a última tese, inclusive, né, que nós já vimos em videoaulas anteriores, que Marx descreve, né, os filósofos simplesmente interpretaram o mundo de diferentes maneiras. Trata-se de mudá-lo ou modificá-lo. Né. Então, não é pensar o mundo, né, é modificar o mundo, é atuar no mundo, né. É uma posição muito filosófica, porque o filósofo ele pensa o mundo de uma perspectiva contemplativa, né? Tá?
se, com base nesse pensamento, ele desenvolve técnicas, tecnologias que são capazes de mudar o mundo, na sua base material e social, é outra coisa. Aqui é um pensamento que tem esse caráter, digamos, pragmático, utilitário, né? O pensamento voltado a modificar uma realidade. É o pensamento na perspectiva revolucionária. Tá? E ele está dizendo que a praxis, né, é o pensamento que o homem forma não apenas na atitude contemplativa, né, mas na interação com o mundo concreto. Né? Esse pensamento, fruto da Pax, tem a dimensão revolucionária, é o pensamento que em algum momento será utilizado como arma, digamos assim, né, como ferramenta de transformação dessa realidade alienada. Ok? Então, o que Marx quer dizer com prática aí não tem a ver com atividade intelectual, né? A prática não é simplesmente a percepção ativa, a atitude contemplativa, né? A prática é a prática no mundo econômico, né? A praxis aí é prática no sentido de atividade sensível humana prática, né? Aliás, essa é a primeira tese, né, que ele enfatiza, né, se afastando de Feuerbach, né? Ok? Não é bem a perspectiva idealista, né, porque ele é ativo, né, ele utiliza a percepção ativa, né, que busca aprender a realidade exterior pela contemplação, mas há um segundo sentido, né, que ele enfatiza, que não é a atividade do pensamento puro, contemplativo, mas a atividade industrial, que muda o mundo, produzindo coisas no mundo, criando um mundo de artificialidades, um mundo artificial, um mundo que é mais confortável, onde se afasta dos perigos da natureza, onde ele se protege, um mundo que dá a ele abrigo, né? Essas construções artificiais servem como abrigo, né? Como amparo do homem, né? Então, é o homem construindo esse mundo artificial. Então, é essa atividade, né, de transformação do mundo, adequando o mundo às necessidades humanas, né, prática nesse sentido, né, da atividade econômica, não apenas no sentido do pensamento. Então, essa é a praxis que está associada com a ação revolucionária. Tá? Então, como efeito da praxis, né, associada a ela, está o fato de que o homem humaniza a natureza, ou seja, a natureza se transforma em coisas pensadas pelo homem, adaptadas, confortáveis ao homem, então a natureza está humanizada, que ela se presta ao homem, ele transforma, ele constrói estradas, ele cultiva os campos, né, construções, né, energia, insumo, então ele está humanizando a natureza. Né? Ok? Então, esse processo é um processo de duas vias, porque ao mesmo tempo que ele humaniza a natureza, o processo naturaliza o homem. Em que sentido que naturaliza o homem? Né? Porque o homem, né, dessa maneira, realiza, tá certo, as suas características naturais, né? Não só como ser biológico, que isso facilita o atendimento das necessidades humanas, como o homem desenvolve o seu espírito nessa interação com a natureza, né? Ele avança o seu conhecimento, a sua interpretação, a sua filosofia, a sua ciência. Tá? Então, por meio do trabalho, as coisas humanas, as coisas exteriores tomam uma forma humana. Tá? Ele cria realidades objetivas e coisas que são humanizadas. Né? Os objetos criados são, ao mesmo tempo, naturais e humanos, porque a matéria-prima atua aí, né, um aspecto natural, sujeito às leis da física, da química, e algo pensado, idealizado pelo ser humano, pré-idealizado, então ele é natural e humano. Né? Então ele naturaliza, ele humaniza a natureza e ao mesmo tempo ele se naturaliza. Por que o homem se naturaliza ao humanizar a natureza? Porque ele cumpre a sua natureza. Ele se encontra mergulhado em uma natureza que ele próprio humanizou. Tá? Então, esse reencontro do homem com a natureza que lhe é confortável, que lhe é mais adequada, trata de naturalizar o homem. Então, ele humaniza a natureza e se naturaliza. Então, a praxis tem o sentido de ação revolucionária, ok? Atividade incluída na percepção e em toda a atividade dos sentidos do espírito e atividade industrial que muda o mundo. Tem esses três sentidos, portanto.
Então, Marx segue a linha dos economistas clássicos, né, que antes dele, né, identificava a origem de toda a riqueza no trabalho humano, que enfatizava o trabalho industrial como a forma mais abstrata e mais diferenciada do trabalho, né, embora Marx vá identificar de uma maneira crítica, né, o aumento da alienação nesse trabalho industrial. Sobre a questão da verdade do conhecimento, né? O Marx diz que ela não é uma questão puramente teórica, mas uma questão prática. Essa é a segunda tese, né? Ele diz lá, né, a querela sobre a realidade ou não realidade do pensamento, isolado da prática, é uma questão puramente escolástica. Então, a realidade do pensamento está associada com a efetividade dele, da prática, né? Quando o pensamento se torna uma ferramenta, quando o pensamento contribui efetivamente para a transformação do mundo, né? Então, é uma visão pragmática, né, de ciência, que aproxima o critério de verdade do critério pragmático, né, de utilidade, de eficácia, né? Como diz o professor Aron, né, o sociólogo, professor de Marx, da Sorbonne, ele diz, olha, uma doutrina pragmática da verdade, né? A verdade da teoria está na capacidade de manuseio, de manipulação, né? A verdade do pensamento está em sua eficácia, né? É isso. Né? A eficácia do pensamento torna verdadeiro, ou seja, a questão da verdade para Marx, nesse conceito de praxis, é uma questão prática, né? Que olha a eficiência da ação. Tá? Uma outra noção defendida nesse bojo, né, que é o conteúdo da percepção, é transformado pela indústria. Né? A própria percepção, ela não é algo estática. A capacidade de perceber depende, aliás, a Hannah Arendt, né, aquele livro A Condição Humana, fala muito disso, né, a capacidade de perceber depende dos instrumentos que estão ao alcance do homem, né, com um telescópio, com um microscópio, certo? Com aparelhos científicos especiais, o homem é capaz de ver coisas que ele não teria condições de perceber sem esses instrumentos. Então, a gente pode dizer que a indústria também altera a percepção do homem, oferecendo instrumentos científicos. Tá? Então, onde ocorreria a reconciliação do homem com a natureza? A perspectiva aponta na direção do comunismo. Então, a plena reconciliação do homem ocorre no comunismo, porque até então, né, a relação do homem é alienada. Tá? Okay? O conhecimento que se produz é um conhecimento puramente pragmático, tá certo? E está associado a uma atuação alienada. Né? A reconciliação ocorreria apenas no comunismo. Então, o mundo, de fato, se tornou humanizado, e o homem está desumanizado. Né? Porque ele mal participa das riquezas que ele cria, que ele mesmo cria, né? O mundo objetivo, né, de natureza humanizada não é usufruído pelo próprio homem, criador dessa natureza humanizada. Né? Okay? Nesse sentido, ele está alienado, né? Mas ele não pode retomar essas alienações pelo desenvolvimento do espírito, né? Tá certo? Aqui a retomada significa reintegrar as riquezas criadas pelo homem ao homem, né? Ok? E isso não pode ser, isso não ocorre, né, nas regras do próprio sistema individualista capitalista. Deveria ocorrer uma revolução. Tá? Então, a natureza humanizada, né, não é compatível com o homem plenamente humanizado. Tá? Ok? A maneira de reconciliar, né, a natureza humanizada, o homem naturalizado, seria em termos revolucionários. Não há uma reconciliação pelo espírito. Vamos listar 3 teses gerais do jovem Marx. O homem aparece como ser sensível, natural e ativo, como parte da natureza. Define-se como um animal ou um ser social, criador de si mesmo, na e pela história. No entanto, o homem ainda se encontra perdido. Os objetos que criou o mantêm prisioneiro. Ele se tornou estranho a si mesmo em um universo que é criação sua. Portanto, é necessário uma revolução para que ele reintegre as riquezas que materializou. Qual é a explicação da perda do homem na história? Qual é a causa básica? A propriedade privada, que está associada, que é a fonte da alienação do trabalho. Se a fonte de toda alienação é a religião, a fonte de toda alienação econômica é a propriedade privada. Né?
A propriedade privada gera alienação do trabalho, que se desdobra em todas as formas de alienação econômica. Então, como que ocorre a retomada das alienações? Por meio de uma revolução. Uma revolução que altere as forças de produção, altere o sistema de propriedade. Tá? E alterar os sistemas de propriedade também contribui para as forças de produção. O Marx vai dizer, olha, essas forças produtivas, aí entra, esse conceito ele vai elaborar na obra A Ideologia Alemã, né? Então, o conjunto dessas forças de produção, tá? Ele chama de forças produtivas, então leva em conta a tecnologia, né, a organização do trabalho, a hierarquia do trabalho, uma série de procedimentos que ocorrem no mundo do trabalho associados com a tecnologia. Essas forças produtivas estão sempre se desenvolvendo. E ela se desenvolve por uma lógica própria, uma lógica interna, né? Com base nas invenções, com base no processo de aprendizado que ocorre, né? Estão sempre se desenvolvendo. E aí, além das forças produtivas, que é o aspecto técnico organizacional, tem a maneira como os homens se relacionam na sociedade, e as instituições básicas que comandam essas relações, como a propriedade privada. Então ele vai dizendo, a tese do jovem Marx é que com o desenvolvimento das forças produtivas, as relações sociais vão se tornando cada vez mais incompatíveis, nesse sentido insustentáveis. Tá? Então, o indivíduo, né, ele revoluciona, né, como uma maneira de retomar as alienações, que não pode ser feita pelo espírito, não é como em Hegel. A retomada ocorre pela alienação, porque ele vai destruir aquele sistema produtivo para eliminar as alienações. Quer dizer, além do aspecto filosófico da revolução, tem um aspecto prático, né? Porque aquela maneira de organizar a sociedade se torna crescentemente ineficiente, porque a base social vai se tornando cada vez mais incompatível ou insustentável, tá, com o desenvolvimento das forças produtivas. Tá? Isso, o Marx vai desenvolver essa tese, que vai aparecer explicitamente no Manifesto Comunista, mas que está muito refinado na ideologia alemã, né? E note que já a revolução, quer dizer, o motivo básico da revolução não é filosófico, não é a retomada da alienação, não é o fim da alienação. É cada vez mais fazer as forças produtivas avançarem, né? É oferecer relações de produção que propiciem um avanço ulterior, um avanço superior das forças produtivas. Tá? Então a ênfase passa a ser cada vez menos da crítica filosófica e uma crítica econômica, aquele tipo de sociedade. Tá? Uma sociedade onde os homens se encontram de uma maneira alienada. Tá? Mas essa alienação como um processo histórico, tá? Como uma característica daquela etapa histórica. Né? Nada do processo de enriquecimento e reconhecimento do espírito que aparecia naquele esquema hegeliano. Okay? Então, ele vai identificar no próprio devir histórico, no processo de transformação, o mecanismo que torna necessária a retomada das alienações. Okay? Não por uma necessidade filosófica, mas simplesmente por uma necessidade econômica. Tá? Não se trata do movimento de conceitos, um movimento racional que explica a própria análise dos conceitos. Não se trata do jogo hegeliano, né, identificado por Hegel, de um movimento de objetivação alienação. Tá? No caso de Marx, né, o movimento histórico de alienação não está ligado essencialmente ao movimento de objetivação. Tá? A forma de alienação é uma característica de uma etapa do desenvolvimento histórico, é uma característica de uma formação histórica, que será resolvida, será superada, digamos assim, e resolvida por meio da revolução político-social. Tá? Então o homem se forma através da história, atuando na esfera econômica, se relacionando com os demais produtivamente. Tá? Ocorre a alienação como uma característica da sociedade individualizada, tá? E a retomada das alienações será por meio da revolução. Isso está explicitado no Manifesto Comunista. Okay? Mas o aspecto central aqui é o econômico e não o filosófico. Marx se encontra com Engels em Paris, né?
E Engels oferece a Marx um panorama, né, que seria uma crítica da economia política, né, naquele esboço de uma crítica à economia política, influenciou bastante o jovem Marx, né, embora eu particularmente não goste desse tratado do Engels. Além disso, o Engels era um industrial, né, ele tinha um conhecimento mais direto e mais detalhado da realidade dos operários, né, dos trabalhadores do seu tempo. É verdade, eu concordo com a Ron, que o Engels tinha uma estrutura intelectual bem menor que a de Marx. As duas obras desse período, né, uma começou a ser escrita em Paris, a outra na fase de Bruxelas, ambas representam um afastamento dos jovens hegelianos, a Sagrada Família e a Ideologia Alemã. Ambas as obras são obras com dois autores, né, Marx e Engels. A Sagrada Família é um texto jornalístico, foi escrito e publicado, está dentro de um projeto editorial, e a Ideologia Alemã foram manuscritos jogados para a crítica dos ratos, como Marx ironizou uma vez, né, deixou no fundo da gaveta, os ratos poderiam roer a obra dele, não havia uma intenção de publicar, né, foi publicado depois da morte dele, né. Então é a fase de crítica aos jovens hegelianos. E é um momento em que Marx se torna cada vez menos preocupado com fórmulas filosóficas, com as necessidades internas de desenvolvimento do pensamento, do desenvolvimento do conceito, né, uma perspectiva hegeliana. Agora as necessidades recaem no desenvolvimento do próprio pensamento de Marx, né, preocupado com interpretar a história, né. E o melhor trabalho nesse sentido, né, da concepção, digamos, madura do materialismo histórico, alguns falam materialismo histórico e dialético, aparece na obra A Ideologia Alemã, né. É a concepção menos rígida da interpretação e mais refinada da interpretação materialista da história. Eu vou listar aqui alguns pontos essenciais da obra A Ideologia Alemã e nós vamos voltar a ela numa próxima videoaula, tá? A retomada do naturalismo, no contexto que se enfatiza o ser social, né, a essencialidade ligada a uma etapa histórica, a tese das etapas da evolução histórica, né? E aí ele vai descrever lentamente como se dá detalhadamente como se dá essa evolução, né? Primeiro os homens se organizam para atender às necessidades prioritárias, com isso cria novas necessidades, as relações sociais primeiro são relações familiares, depois se abrem para círculos maiores, né? O conjunto de tecnologias forma as forças produtivas que vão se desenvolvendo ao longo da história. Junto com o desenvolvimento material, ocorre o desenvolvimento da consciência humana, tá certo? Como expressão da própria atividade humana, né? Então, a partir desse esquema, Marx e Engels, né, oferecem uma análise da dialética da história e das contradições da realidade, né? E a história pode ser interpretada, né, empregando a tríade, né, forças produtivas, estado social e formas da consciência, né? Forças produtivas, ok, já falamos, né? Estado social são as relações de produção, tá? Ele não utiliza essa expressão relações de produção, ele fala em estados sociais na obra, tá? E as formas de consciência associadas às forças produtivas e às relações sociais, tá? Ele fala que ao longo do desenvolvimento histórico se observa uma divisão no trabalho, que depois se torna uma divisão de trabalho manual e intelectual, o trabalho urbano e o trabalho rural, cidade e campo, tá? Ok? E ele cria um esquema para explicar um desenvolvimento histórico abstrato e geral, no sentido que se aplica a vários países, né, que toma como protagonismo no desenvolvimento, né, a evolução tecnológica, o desenvolvimento das forças produtivas, né, e toda a base material, né, como os homens se relacionam com as forças produtivas, e como reflexo dessa base material, né, de produção, tem os reflexos nas ideias e na organização política, né? Na política, na moral, na religião, na crença religiosa, etc. Tudo isso seriam reflexos dessa base material de produção, tá? Em geral, esses reflexos ideológicos representam as ideias da classe dominante que impõe para o conjunto da sociedade, tá? E outra tese também, que vai ser trabalhada na obra de Ideologia Alemã, é a ideia de que com o desenvolvimento das forças produtivas, né, as classes sociais se simplificam cada vez mais, a grande maioria, né, se torna proletária, o proletário acaba encarnando a própria humanidade, né, o ser humano em busca da sua libertação, e aí a tomada do poder pelo proletário é a emergência do comunismo, aquele esquema geral que depois Marx vai sintetizar
né, no texto panfletário, partidário, né, do Manifesto Comunista, ok? Bom, então ficamos por aqui, tá? Era isso que eu tinha a dizer nessa aula, espero que tenha sido do agrado de todos, e até a próxima. Até lá.